E eu quero te pedir para abrir em 1 Samuel 1. Nós vamos ler bastante, quase o capítulo todo. Mas antes de nós entrarmos na palavra, queridos, eu quero te dizer que na realidade a palavra é um pouco do que eu vivi essa semana. Vocês estão aí? Fica aqui comigo, deixa as crianças subirem. Queridos, aqueles que não estão no infantil, escalados em nada, fiquem aqui, não subam. Aqueles que precisam subir, subam e sejam instrumentos do Senhor. Mas essa semana, queridos, nós saímos daqui no domingo. Quem esteve aqui domingo passado? Nós oramos por algumas pessoas, algumas situações. E nós, logo depois do culto, nós ouvimos testemunhos, sim ou não? Quem lembra de alguns testemunhos que nós ouvimos? E aleluias, Deus fez algumas coisas. Eu orei por um irmão no final do culto aqui, por 2 irmãos, e eles se sentiram tocados pelo Senhor. E, Shell, se você quiser aumentar um pouquinho aqui o retorno. E eles foram tocados. Mas na segunda-feira, esses 2 irmãos que eu orei, eles chegaram, eu soube por terceiros, né? Eles falaram para alguma pessoa que falou comigo depois: não, a dor voltou, ele foi para o médico. O outro sentiu a dor no joelho, que ele achou que tinha melhorado. E aquilo começou a me confrontar. Eu entrei num estado assim, eu falei: Deus, o que é isso? O que é isso? Por que o Senhor curou, depois descurou? O que está acontecendo? E queridos, aquilo que Deus faz está feito, amém? O problema não era a oração, não era a cura que havia se perdido, nem os irmãos que estavam com falta de fé, muito pelo contrário. Mas eu vou falar um pouquinho disso no decorrer da mensagem. Mas aconteceu isso primeiro, na segunda-feira eu fiquei meio assim e tal. Eu falei: Deus, o que é isso? O que é isso? E quem me conhece sabe, quem está mais pertinho de mim sabe, eu gosto de ir na quarta, quinta-feira, aquilo que Deus já me ministrou, eu já coloco num papel. Na quinta eu dou uma lida, na sexta eu dou uma lida, no sábado eu dou uma lida, no domingo eu dou uma lida e à noite eu prego. Mas essa semana não aconteceu isso. Aí antes de eu entrar nesse ponto, na quarta-feira nós estivemos aqui no culto. Quem esteve aqui lembra, eu falei aqui no expediente rapidinho, estava com voz normal. Na quinta-feira, o que aconteceu? Só a Rebeca sabe, né? Só ela que é casada comigo, que mora na mesma casa que eu. Eu amanheci sem voz. Pensa que você amanhece assim com aquela voz de trovão. Só sai aquele negócio grosso e bem baixo. Eu falei: vixe. Fiquei meio sem voz. Eu falei: bom, agora à noite tem a célula, eu vou falar com a Rebeca e com o Pedro. Gente, fica no stand-by porque provavelmente eu não consigo pregar no domingo. Falei com eles à noite, aí a Rebeca já me deu um chute numa canela, o Pedro deu na outra. Falou: dá seu jeito. Se a voz não voltar, você prega com mímica. Falei: não, fica aí no stand-by, né? Vamos ver o que vai acontecer. E na sexta-feira, queridos, eu vim para o escritório normal, vim trabalhar. E eu estava sem voz ainda. E o mais engraçado era que assim, o Isaac fazia aquela bagunça em casa. Aí do lado, aí eu: Isaac! Eu falei: amor, chama a atenção dele ali. Eu não conseguia nem chamar a atenção do Isaac. Mas na sexta-feira eu vim trabalhar. E eu tenho muito esse costume, enquanto eu trabalho, eu fico ouvindo mensagens, eu fico ouvindo várias coisas. E eu estava ouvindo um hangout, que é uma conversa entre 2 pessoas ali, que eles fazem ao vivo na câmera, e falando de várias coisas a respeito do reino de Deus. E no meio daquele negócio, uma das meninas começou a rir. Ela falou: cara, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Aí o pessoal que estava na filmagem, no backstage ali, começou a rir também, virou aquela bagunça assim, um rindo da cara do outro que estava rindo, da cara do outro que estava rindo e tal. E ela começou a ministrar algumas coisas, de repente ela falou assim: o Senhor está me mostrando pessoas que essa semana tiveram situações na sua garganta. E isso é o diabo querendo roubar a sua voz. Aí eu, como bom assembleiano que não sou, eu já dei um cheio.
Tô entendendo, mas eu estava sem voz, né? Então só... Aí ela começou a ministrar, ela falou, eu declaro que a sua voz vai voltar agora. E ela declarou algumas coisas sobre várias situações. Nenhuma delas específico que eu tinha. O que eu tinha, queridos? Resfriado, nada demais, nada além disso. Mas eu falei, Deus, ela ministrou primeiro, ela estava ministrando para mulheres. Eu falei, Deus, não quero saber se era para mulher. Eu sei que eu faço parte, eu sou a noiva de Cristo. Então isso é para mim, eu tomo posse dessa palavra. E queridos, naquele momento minha voz não voltou. Eu permaneci do mesmo jeito. Passou o dia, no fim do dia a voz começou a dar indícios de que queria voltar. Mas sabe assim, aquele carro com um pouquinho de gasolina, que ele pega assim, fica naquele... Você vai morrer. Quem já viveu isso assim, né? Até o posto, Deus, em nome de Jesus, me ajuda aí. Aí, beleza. No sábado de manhã acordei. Na verdade o Isaac nos acordou, né? Porque ele invade nosso quarto lá umas 6h30, 7 horas da manhã. Aí ele entrou no quarto, eu levantei, filho, vamos pra sala. A hora que eu falei assim, eu falei, minha voz está normal. Falei, amém. Amém, Deus, estou entendendo. E foi o dia ali e tal, e de repente no meio do dia, queridos, eu senti um incômodo, começou a me incomodar. E essa menina que declarou aquela palavra, ela falou assim, você vai viver uma cura, talvez pessoas viveram curas, e no dia seguinte você amanheceu com um negócio de volta. Por exemplo, eu torci o pé, aí a gente orou, meu pé foi curado. Aí amanhã de manhã eu acordo, a dor no pé voltou. Ela falou, isso é o diabo tentando te roubar. Você precisa crer naquilo que a palavra já nos garantiu. O Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Aí no sábado eu começou a dar aquele incômodo à tarde, no comecinho da tarde. Falei, não, pode doer, eu não quero saber, eu vou estar com voz amanhã. O diabo não vai me roubar a voz. Mas querida, a mensagem não tinha vindo ainda. E Deus, o que é? Qual que é a mensagem? Eu falei com a Rê, aí a Rê me mandou mensagem. E aí, Ti, tranquilo? Eu falei, a voz está voltando, o que não veio foi a mensagem ainda. Ela, não, você está orando? Não, faz 2 meses que eu não oro. Aí eu não falei isso para ela, mas eu pensei, eu juro que eu pensei. Mas eu falei para ela, fique em paz, Deus vai dar a direção. E se Ele não der, filhão, eu ia subir aqui sem mensagem e Ele ia fazer. E a gente veio para a consagração, nós começamos a conversar algumas coisas ali na consagração. E durante a consagração o Senhor veio me trazendo um pouquinho da confirmação do que era. Aí eu cheguei em casa lá, esbocei a mensagem, queridos, a mensagem está toda esboçada errada, tá? Porque eu fiz no WhatsApp, eu montei ali, mandei, eu tenho um grupo eu comigo mesmo. Que eu uso às vezes para falar com o Espírito Santo, sabe assim, às vezes você não está conseguindo, cara, pega o celular, arrasta um negocinho para cima lá e deixa o áudio gravando. E você fica falando como se você estivesse mandando a mensagem para um amigo. Isso resolve várias coisas, queridos. No sentido de você voltar a falar com Deus quando você não conseguia falar com Ele. Aí eu mandei nesse grupo aqui e tal. Falei, bom, deixa a mensagem aí. E o que eu quero tratar conosco hoje, queridos? Deus está nos esticando. Quero tratar conosco exatamente a respeito disso, o esticamento de Deus sobre nós. Quantos aqui já foram crianças? Se alguém não levantar a mão é mentiroso. Todos nós fomos crianças. Lembra aquele momento que você está assim em casa, você não fez nada, e de repente você fala, mãe, minha perna está doendo. Mas peraí, filho, você caiu? Não. Durante a noite você brigou com alguém na cama? Não. Você está... Não. Ah, filho, isso é dor então de crescimento. Quantos já ouviram isso dos seus pais? É disso que eu quero falar essa noite, queridos. O Senhor está nos esticando, porque Ele está nos fazendo crescer nele. Esse esticamento é uma dependência, é uma confiança nele, como na questão da mensagem essa noite. E eu confesso, queridos, eu fiquei apreensivo, porque eu falei, Deus, eu não sou um bom pregador, eu preciso ter um negócio ali. E Deus quieto, sabe assim, tô nem aí, Tiago, para aquilo que você pensa. E a gente vai elaborar um pouquinho em cima disso. 1 Samuel 1, nós vamos ler do 1 até o 20, queridos. É quase o capítulo inteiro, mas não é o capítulo inteiro. Amém?
Se você não lê um capítulo da Bíblia por dia, chegar em casa, ler depois os outros 6 versículos, 8 versículos, você vai falar: Deus, hoje eu li um capítulo, glórias. Mas vamos lá, rapidamente. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toum, filho de Zuf. Uns bons nomes aí para a gente pôr nos nossos filhos. Ainda bem que os meus já nasceram, né? Da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Sião para adorar ao Senhor dos Exércitos, e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne a sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhes ter dado os filhos. E sua rival, no caso Penina, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha só, o que Ana fazia? Chorava muito e ficava sem comer. Eu vou te pontuar algumas coisas aqui, a gente vai elaborar em cima disso. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Humilde ele. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou e o sumo sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto orava ao Senhor, então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Engraçado que quem devia estar orando estava observando os outros orar, né? Reflita a esse respeito, eu não vou nem falar nada sobre isso. Ele a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, no meio da oração dela, dentro do templo. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele. Quando Deus de Israel que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Aleluias, o Michel pegou um testemunho para a vida dele. Queridos, essa é a história de uma pessoa que viveu a experiência de uma intervenção de Deus. Sabe, eu vou ler de novo o último versículozinho para te dar uma oportunidade de dar um glória a Deus de novo. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Ela pediu Samuel ao Senhor e ela foi respondida. Sabe, queridos, nós só geramos quando nós estamos inconformados com alguma coisa. Semana passada eu falei a respeito de inconformismo. Quem estava aqui? Aleluia. Quem não estava? Onde você estava, irmão? Mas somente quando Ana fica inconformada com a situação que ela vivia, isso a impulsiona a gerar alguma coisa. Isso faz com que ela saia do comodismo, do choro, da angústia, da aflição dela de todos os dias, para ir aos pés daquele que poderia responder à sua aflição,
a sua oração. Existem provações, queridos, que vêm sobre as nossas vidas, para que nós sejamos impulsionados a viver um milagre que o Senhor tem para nós. E deixa eu te dizer, pode ser um milagre pequeno, pode ser uma coisa pequena, mas é isso que o Senhor tem para a sua vida. As circunstâncias, aquilo que você está vivendo, elas vão te apontar muito mais para o milagre que o Senhor quer realizar na sua vida, do que para qualquer outra situação. Eu falava semana passada sobre Saul. Saul se deixou mover pelas circunstâncias para o caminho errado. Quem lembra quando nós falamos de Saul semana passada? Saul falou para Samuel: me vi movido pelas circunstâncias e ofereci holocausto. Saul não podia fazer isso. Ele se viu movido pelas circunstâncias, mas apontou para a direção errada. Quando ele deveria apontar para Deus e falar: Deus, a minha posição é de esperar o profeta. Não sairei do meu lugar. Não, ele olha e fala: bom, o profeta não está vindo, vou fazer o que o profeta ele deveria fazer. Sabe, querido, pare de fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Mais vale fazer a coisa certa do que fazer da maneira certa. Não sei se você entendeu. Deus prefere que você faça a coisa certa, ao invés de fazer da maneira certa. Porque o que Saul fez era a maneira certa, mas não era o certo a ser feito. Você está me entendendo? Você está comigo? Querido, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Eu preciso do seu feedback. Pregar com uma igreja calada, queridos, vocês não são um sepulcro caiado. Existe algo no coração de vocês, eu creio nisso. Saul se posiciona de forma errada. Mas olha só, queridos, vamos reler aqui 1 Samuel 1, do 7 ao 10, rapidinho. Todos os anos era a mesma coisa. Fala para o irmão do lado, era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Queridos, isso não era um jejum. Ela não estava buscando ao Senhor, ela não estava deixando de comer para buscar o Senhor. Sabe o que era isso? Greve de fome. Ninguém faz nada por mim, eu vou ficar sem comer também. É mais ou menos isso que ela estava fazendo. Ela estava depositando toda a sua esperança numa situação contrária, adversa, totalmente errada. Em que nós temos depositado a nossa esperança? Em quem que nós temos depositado as nossas angústias, aquilo que nos aflige, sabe? Isso aí que vem na sua mente agora. A situação que a gente está vivendo, meu Deus. Você está depositando em Deus? Ou você está fazendo greve de fome? Hoje nós vamos entregar o nosso jejum aqui como igreja comunitária. Misericórdia, irmão. Pelo menos você fez, né? Deixa eu ficar quieto. Mas, queridos, ela olha para a coisa errada. Primeiro ela deposita a sua confiança no marido. Eu vou parar de comer para ver se o meu marido olha para mim. Sabe assim, querido, não fica sem comer não. Se não for para jejuar, para buscar o Senhor, para fazer um exame médico que é necessário, não fica sem comer. Come. Desfruta disso. Não seja um glutão, mas desfrute da comida que o Senhor te deu, daquilo que o Senhor está te propiciando. Vamos continuar aqui no texto. Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que chora? Pergunta Eucana. Por que não come? Por que você está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, ou seja, passado algum tempo, pelo menos um ano depois, porque eles só iam ao templo ofertar e buscar do Senhor uma vez ao ano. Então, certa vez, depois que comeram e beberam, o que Ana fez? Comeu e bebeu. Ela continuava aflita? Sim ou não? Vamos lá, querido, você está aí? Ela continuava aflita. Ela continuava sem filhos. Ela não havia procriado ainda. Ela era uma pessoa estéril. Mas ela, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Ana chorou? Ana resmungou? Ana ficou de chilique? Porque isso, porque aquilo outro. Ana se levantou
E o sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada. Aí ela já está dentro do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Tem problema você chorar? Tem no lugar errado. Tem diante das pessoas, das circunstâncias erradas. Nós precisamos chorar, queridos, eu vou além, nós devemos chorar, mas diante do Senhor. Não adianta nada eu entrar no meu banheiro, fechar minha porta, e você sai lá, e aí amor, tá melhor? Não, por quê? Ficou chorando debaixo do chuveiro. Gastou suas lágrimas e gastou a água do chuveiro, só isso. Agora, quando ela confiou no Senhor, quando ela entra no templo e ora, e coloca aquilo que a angustiava diante do Senhor, tudo muda, queridos. Fala para o irmão do lado, tudo muda. Sabe, Penina na vida de Ana, era a situação, era a circunstância que Deus estava utilizando para Ana esticar a sua dependência de Deus. Qual é a situação que está te cercando? O que você tem vivido que agora você começa a entender? Ah, Deus, estou entendendo, o Senhor está me esticando para uma dependência do Senhor. Essa semana para mim foram 2 situações. A minha voz, 3 situações, né? A minha voz, o chute na canela esquerda da Rebeca e na canela direita do Pedro. E a mensagem que eu não discerni. Meu Deus, o que é? Por fora, a gente está pleno, mas por dentro, quem já viu o Bob Esponja? Quem já recebeu aquele gifzinho do Bob Esponja correndo alucinadamente assim para um lado e para o outro? Era eu, do lado de dentro. Deus, cadê a mensagem? O que é que o Senhor quer falar? Isso não foi falta de oração, não foi falta de buscar do Senhor, não foi falta de tentar discernir do Senhor. Na realidade eu tinha 300 coisas que eu poderia falar aqui essa noite. Escutei muita coisa, li muita coisa essa semana. Mas assim, não é isso, Deus, não estou entendendo, não estou discernindo. E eu esqueci de uma situação também, queridos. Essa semana, segunda-feira, de repente eu abro o meu Instagram e está ali, normal, funcionando. Aí passa uma meia hora, eu abri de novo. Eu sou viciado, tá bom. Aí eu abri de novo. E está ali a mesma coisa. Sabe assim, quando você abre uma foto e está ali 30 minutos, você fala, pô. Aí eu olhei assim, eu sigo 700 e poucas pessoas, ninguém postou nada em 30 minutos. Estranho. Aí saí, fui fazer outras coisas e tal. Deu umas 3 horas depois, abri lá a mesma coisa. Falei, Deus, não estou entendendo. Aí tava um negócio lá do esporte interativo lá que eu acompanho, que eu sigo. Depois a gente edita, não pode fazer propaganda. Mas aí eu falei, bom, talvez seja algum problema, né? Deixei de seguir e voltei a seguir. Aí Deus começou a falar, queridos. Aí saiu o negócio daquele esporte interativo e entrou uma foto de uma camisa da coletiva Emaús, escrito Pray, 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 Pray. Pray significa oração, ore. E queridos, pasmem, ficou aquilo ali 4 dias no meu Instagram. Eu abri o Instagram, pray, pray, pray. Eu falei, Deus, o que você está querendo me dizer? Pray, 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 pray. Queridos, a hora que eu falei, tá bom, Deus, você está querendo que eu ore mais, beleza. Deu 15 minutos, o Instagram voltou a funcionar. Eu falei, tá, Deus, mas por que ore? Não estou entendendo. O que tem a ver? Aí eu comecei, sabe quando você começa a linkar o quebra-cabeça? Sabe quando você tem criança pequena em casa? Você brinca lá com quebra-cabeça, a criança chega assim, aí cada peça vai para um canto, não é verdade? Tem peça que você encontra 3 anos depois. Aí eu tava assim, Deus, aí começou a surgir uma peça daqui, um negócio dali, mas aquele quebra-cabeça de 2.000 peças e você com 2, te ajuda em alguma coisa? Vamos lá, gente, te ajuda em alguma coisa? O tio Nai tá acordado ali, ó. Tá em pé, se for o caso, fica em pé. Mas tô ali tentando discernir. Pray. Aí eu cheguei à noite na quarta-feira. Pedro começou a ministrar aqui. De repente ele falou alguma coisa de oração assim.
isolado, aquele negócio queimou no meu coração. Falei, Deus, tá, é isso que o Senhor quer que eu fale no domingo? Que não estou entendendo. Preciso discernir. E queridos, eu preciso de confessar para vocês. Eu oro, sempre falo com Deus. Mas querido, com 2 bebês em casa agora tá mais difícil. O Caio nasceu, eu fiquei umas 3 semanas sem conseguir ir pro secreto de fato ali, sabe? O bendito de fato que eu tô tentando tirar da minha vida. Mas tá difícil ali e tal. Mas sempre orando, eu tô fazendo alguma coisa, Deus, que isso, tal, nossa, eu sempre tô falando com Deus. Mas aquela oração mesmo assim, sabe que você senta com um cara olho no olho? Sabe aquela conversa assim que você olha assim e você não precisa dizer nada? E ficou aquele negócio. E eu falei, Deus, é isso que o Senhor está me dizendo? Que talvez eu precise aprimorar um pouquinho mais, melhorar, me reorganizar. E eu estou me reorganizando, que Ele está, ora por mim, ora você também por mim. E foi exatamente o que Ana fez. Alguns anos, Penina estava ali macetando na cabeça dela. Meu pai já cantou, se você quiser ouvir essa canção, ele fez alguns anos atrás. Eu não vou cantar. Mas eu tenho filhos, você não tem, né? Eu ficava cantando para Ana ali, chacotando de Ana. Queridos, eu quero te desafiar essa noite. Discirna o que você está vivendo, para você não ficar como Ana alguns anos na mesma situação. Sabe aquele círculo te rondando? Você está aqui assim, você está aqui, ó, estou na frente do púlpito. Aí passa o púlpito, aí você dá a volta, aí você chega do outro lado, você continua andando, aí você volta o púlpito de novo. Enquanto você não discernir o que você precisa entender, aprender, você não vai passar para o próximo estágio, queridos. E sabe, deixa eu te dizer algo. Toda prova não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Vamos trazer para a realidade escolar. A prova tem a ver com o professor? Tem a ver com o aluno. O professor, ele só está aplicando a prova. Quais são as provas que você tem passado? Quais são as circunstâncias que você está vivendo? Primeiro Ana chorava, queridos, e deixava de comer. Mas depois, ela aplica a sua angústia na comida. Ela come e ela entra para o secreto e ela fala, Deus, o Eli, carniceiro, sem vergonha, está ali na porta me olhando, mas eu não estou nem aí para ele. Qual foi a última vez que você deixou de olhar para quem estava do seu lado e se preocupou com Deus? Que a gente está aqui, a gente falava disso ontem na consagração, muitas vezes a gente está aqui e tal, aí você levanta a mão e você dá aquela olhadinha assim de fundo de olho, você fala, nossa, não tem ninguém de mão levantada, aí você baixa assim devagarinho. Cara, desencana de quem está do seu lado. A obra que o Senhor fez na sua vida é o suficiente para você levantar, para você dar um glória a Deus, para você bater palma, sabe, a música é lenta, eu não estou nem aí, eu vou bater palma. Ah, mas não, o cara vai ficar chateado, irmão. Está na hora da gente amadurecer, crescer. Sabe, outro dia a gente conversava aqui com alguns irmãos, a gente vai no jogo do Corinthians, a gente grita. O Corinthians perdeu de 4-1 hoje, graças a Deus, o Carrilho caiu. Eu gosto do Carrilho, mas não dá mais não. O Corinthians perdeu de 4-1, o Flamengo fez 4 gols e você está lá, emburrado. O Corinthians faz um gol, você grita. Vamos virar. Você acredita naquele negócio, né? Literalmente, eu sou corintiano também. Você fica assim. Eu lembro os primeiros meses de vida do Isaac, o Corinthians estava bem ainda. Restaura, Senhor, tudo aquilo que nos foi roubado. Mas o Corinthians estava bem, o Isaac estava quietinho assim em casa. Aí, à noite, depois do culto de quarta-feira, eu cheguei em casa, assisti a Rebeca dormindo e tal. Aí saiu um gol, eu sentado no sofá assim, eu pus pra fora aquele negócio de alguma forma. Mas chega aqui na igreja, a gente fica assim. Você quase dorme, de tanto que você fica assim ninando, né? Aí o irmão tá na música, aquela musiquinha que o irmão gosta de dançar assim, né? E você tá lá assim. Aí de repente você abre o olho, aí você até pula junto com o irmão. O que tá acontecendo? Não sei, eu tô no embalo. Para de ser embaleiro, irmão.
Nós falávamos isso na consagração ontem. Nós não somos termômetro que traz a temperatura. Nós somos termostato que define a temperatura do que nós estamos vivendo. As circunstâncias, eu estou nem aí para as circunstâncias, querido. É isso aí, eu quero é Deus. Em Congonhas a gente dançava, né? Mas eu estou pregando, né? Não vou cantar não. Nós precisamos, queridos, virar essa página. Nós precisamos depositar nossa confiança, nossa dependência no Senhor. E essa noite o que Ele está nos dizendo é exatamente isso. Eu estou tentando te esticar. Você está vivendo dores de crescimento, mas você está rejeitando. Você está fugindo disso. Para de fugir da dor de crescimento, porque é isso que vai te trazer crescimento. Sabe, quando nós éramos crianças, nós pensávamos como criança. Nós nos alimentávamos como criança. Hoje já somos adultos, não dá mais para a gente se alimentar de leitinho, queridos, não dá. Tem umas mães aqui amamentando. Eu tive uma amiga que ela falou, eu provei do leite quando eu estava amamentando. Pensa um troço ruim. Ela ainda disse assim, um lado era salgado, o outro era doce. Eu falei, que isso é macumba, irmã. Mas sabe, aquilo é bom para o bebê. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos depender e confiar no Senhor. Até onde você está disposto a depender do Senhor? Enquanto me é seguro, enquanto me está confortável, é nós, Jesus. Mas a hora que o Senhor tira aquilo que te traz conforto, segurança, em que você está depositando a sua confiança? Sabe, essa semana estava orando, falando, Deus, o Senhor traz provisão para aquilo que é sua obra. Como Pedro falou, nós não conseguimos arcar ainda com o condomínio completo do mês passado. Eu estava falando, Deus, e aí? O Senhor é provisão. O Senhor é Deus do ouro e da prata. E Deus falou assim, Ti, presta atenção. Os homens chegam diante de Jesus e de Pedro e falam, e vocês não vão pagar impostos? O que Jesus diz? Sim, nós pagamos impostos. Dá a César o que é de César. Aleluias. Mas olha só, Jesus fala para Pedro, Pedro, pega lá no tesoureiro larápio a provisão para nós pagarmos imposto. É isso? O que ele diz? Vai e pesque o peixe. E Deus falou, eu trago provisão, mas você precisa ir pescar o peixe. Falei, Deus, eu vou fazer o brigadeiro lá, um negócio de brigadeiro, então eu vou vir comer, eu vou me empenhar, vou dar meu jeito. Essa semana, queridos, eu não estou falando isso, nada disso para me gabar, não é isso. Mas essa semana a Rê foi fazer uma maquiagem e era um dinheirinho tão bom pra gente. Mas ela chegou, amor, a igreja está passando por necessidade. Eu falei, não. Lá dentro eu falei, não, mas aqui fora eu falei, isso aí, amor, vamos ofertar, tô contigo. Vocês sabem, queridos, semana passada, na quinta-feira, não dessa semana, da anterior, eu fui lá na Vila Matilde, queridos, com um trânsito, pensa num trem longe. Foi gasolina, foi tempo. E eles me deram uma oferta lá. Eu peguei a oferta, aí foi o inverso. Eu cheguei em casa e falei, amor, diga uma oferta e tal. Ela, que bom, vai nos ajudar. Eu falei, não, vai ajudar a igreja. Aí ela, tá bom, amor, tá bom. Queridos, vai fazer falta pra gente? Não vai fazer falta. Não é que vai fazer falta. Mas vocês lembram que eu tinha falado? Eu tava sem recurso financeiro. O que tá entrando, tá tudo contadinho. Aí Deus veio e fez o quê? Tá contadinho? Então eu vou trazer provisão. Você vai buscar a provisão. Mas eu vou trazer provisão. Amém, Deus, é nós, estamos juntos. Traz a provisão. Ele, não, para minha casa. Eu falei, é isso aí, para sua casa. Em que você tem se empenhado, querido? No que você está depositando a sua confiança? Nessa semana que eu fui lá na Vila Matilde, queridos, eu quero só testemunhar. Eu não vou citar o nome do Renatinho, tá? Mas eu não sei se você entendeu a piada, mas eu já falei. O irmão apareceu em casa na segunda-feira, foi resolver um negócio pra gente do carro. Ele pegou o carro e levou. E a hora que ele voltou, ele entrou na garagem, eu olhei assim e falei, esse carro tá mais preto.
Tá mais escuro, né? Sei lá. Aí ele me entregou a chave e tal. E o Renatinho não gosta de falar, né? Vocês conhecem. Aí ele falou. Eu peguei a chave, entrei no carro. A hora que eu olhei, eu bati o contato assim. Eu falei, tá cheiroso? Tava sujo esse carro. Aí eu olhei no negócio de gasolina, cheio. Eu falei, Renato, o que você fez? Eu falei, não, mandei lavar, eu mesmo aspirei. Eu falei, não. Aí o Renato saiu. Eu entrei no carro. E eu não chorei, queridos, mas sabe quando as lágrimas vêm assim? Eu falei, Deus, eu não sou digno disso. O Senhor é bom, queridos. Quando nós confiamos nele, querido, naquela semana a gente tinha falado, nossa, mas esse negócio tá podre. Mas para a Rebeca, assim, o podre é poeira, tem uma poeirinha. Nossa, tá podre. Para mim o podre é podre, sabe? Podre. Sabe o homem quando come aqueles negócios pesados? Aquilo que ele faz depois, aquilo é podre. O carro não estava podre para mim, mas para ela estava. E o Senhor traz provisão, queridos. E sabe o que eu gastei para ir na Vila Matilde? O pneu do carro. Pelo menos o pneu eu gastei. Porque a gasolina, o irmão tinha completado o tanque. Eu falei, Deus, amém, é isso aí, é nós, estamos juntos, eu confio em Ti. Eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser, querido. Sabe, a gente olha para as circunstâncias aqui, às vezes a gente local, a igreja local aqui, e às vezes a gente fica, não vai, não está indo. Ei, para de olhar com os olhos naturais. Essa semana, eu estou lá numa lista de transmissão que o pastor Flávio Valvassoura manda, todos os dias ele manda uma frase. E a hora que ele manda essa frase, que tem dia que eu nem vejo a frase, mas nesse dia veio de voador assim no meu peito, e ele disse assim: não se permita desanimar quando o próprio Deus o encoraja a prosseguir. Não há circunstâncias ou adversidade que sejam maiores do que o Senhor. Confia. Aí eu falei, Deus, o Senhor quase não nos encorajou a continuar. Nós quase não recebemos palavras aqui para permanecer. Não palavras minhas não aqui de mensagem, estou falando palavras de Deus mesmo. Profeta veio, a gente recebeu tanta coisa, queridos. E aí a gente fica olhando para as nossas circunstâncias. A gente olha para aquilo que nos cerca. Por quê? Porque a gente não está confiando em Deus. Nós confiamos nos nossos olhos. Nós confiamos naquilo que o meu pescoço me diz. Cara, minha garganta não vou ter voz domingo. Não, vou ter voz domingo. Comecei a declarar, vou ter voz. Minha mãe chegou aqui a voz voltou, não grita muito não. Foi, vou gritar. Ela, não, irmão, não faz assim não. Eu falei, faz assim não? Caramba. Sabe, confiemos no Senhor, queridos. A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. As tentações em sua vida, e queridos, tentações pode ser também uma palavra provação. Tá, então eu vou colocar a palavra provação. As provações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá provações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados ou quando forem provados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Fala para o irmão do seu lado, nós somos a resistência. E não é aquela resistência de colocar em água não, querido. Mas nós estamos resistindo contra o inferno, contra o avanço do inferno. Uns 4 concordaram comigo, queridos. E ontem nós falávamos o Michelzinho pregou. Quarta-feira é o Michel que vai pregar, tá, queridos? Anota aí. Não dá para fugir mais, já. Mas a gente falava da situação de Gideão. E no meio daquela situação a gente lembrou dos 30 de Davi. E queridos, o Michel leu. Um homem resistiu 800 do exército inimigo. Você é resistência? Ou você é o primeiro que larga a espada e corre? Hã? Eu não estou falando da situação da igreja não, querido. Estou falando na sua vida. Naquilo que tem te cercado. Você faz grevezinha de fome? Ou você come, entra no secreto e fala, Deus, eu e você, eu acredito naquilo que o Senhor está declarando. Satanás, você não tem voz. Você não fala nas nossas vidas, você não fala na minha vida.
Em que você está acreditando? De quem você está dependendo, queridos? Sabe, essa situação de ano aqui, primeira grevezinha de fome, nos nossos dias, sabe o que é? É correr no Instagram e postar um negocinho lá, eu não aguento mais. Ficar dando indiretinha pelo Instagram. Porque você quer usar Instagram? Pega o Instagram, põe uma foto preta, não precisa nem me marcar. Marca aí a igreja. E se policia para durante a semana você não ficar postando indiretinha. Porque isso não vai falar mal da igreja, isso vai falar mal de Deus. Que tipo de vida, que tipo de confiança nós temos levado no Senhor, queridos? Salmo 145, versículo 14, vai dizer assim: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso das suas cargas. Tá pesado? Tá pesado? Responde. Não sabe? Não. Sim ou não, querido? Ou tá ou não tá. Mateus 11, 28 e versículo 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Você tem aprendido de quem? Hashtag fica a dica. E encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, e o fardo que lhes dou é leve. Em quem que você está confiando? Em quem que você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? De quem nós temos dependido, queridos? Estamos investindo o nosso choro diante de quem? A gente chora com o vizinho, a gente chora com o irmão do lado, a gente chora com... Mas a gente não vai diante de Deus. A gente não chega diante daquele que pode nos responder. A gente confia mais que se a gente ficar falando para o irmão do nosso lado, aquilo vai se resolver, do que quando a gente conversar com Deus. Sabe quando você deixa de conversar com o Senhor? Lembra, pray. Se apossa da palavra que o Senhor tem para a sua vida. E eu dei um tapinha aqui porque tinha um mosquito aqui voando. Tá aqui. Se apossa daquilo que o Senhor está declarando sobre a sua vida. Para de confiar mais nas adversidades, nas circunstâncias, naquilo que te cerca, do que na palavra que o Senhor declara sobre a sua vida. Eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas você continua carregando o seu fardo, você continua correndo com aquele peso nas suas costas. Para, querido. Fala para o irmão do lado, para. Em nome de Jesus, que vocês estão aí. Fala para o irmão do seu lado, para. Faz diferente, como faria um mineiro. Oa. Dá uma segurada, calma. A sua confiança está em quem? Não adianta você correr para lá, você correr para cá. Cara, se Pedro tivesse saído correndo, não, eu vou providenciar, eu vou fazer. Sabe, Jesus falou, nós pagamos. Aí Pedro sai correndo. Aí Jesus ia ficar lá, esse Pedro, tu me amas ou não me amas, irmão? Aí esperar o Pedro voltar. Conseguiu, Pedro? Não, pois é. Está confiando mais em você do que em mim. Sabe, essa semana eu ouvi, queridos, um número. Esse número me chamou uma atenção gigantesca. Quantos já ouviram falar da multiplicação dos pães e peixes? Tá. Quantos, na primeira multiplicação, quantos pães tinham? 2 peixes e 5 pães. Agora, fizeram uma conta. 5 pães multiplicaram em quantos? Você sabe? Você tem ideia? 200.000 pães. 5 pães. 200.000 pães, queridos. Ele provê. Ele traz provisão. Não é um número pequeno, não é uma coisa. Queridos, a hora que eu vi esse número eu falei, não, mentira.
Aí eu pensei depois, eu falei, bom, se tivesse uns 5 de mim ali, não, é verdade, vai bastante pão. Eu não sei você, eu não sei o irmão do seu lado, mas eu como. O Michel come também, ele está fazendo um trem aí, né? Mas deixa pra lá. Olha, queridos, qual é a sua angústia? Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, a palavra vai nos dizer lá em Salmo 30, versículo 5, a parte B: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Ela vem. Sabe, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, existe um passo posterior. É confiar que a alegria virá, que a resposta chegará, não segundo necessariamente aquilo que nós queremos, mas segundo o que Ele tem para nós. Olha só, 1 Samuel 1, lá no versículo 18. A provação que nós vivemos, queridos, nos investe de autoridade. O tempo de deserto que vivemos estica a nossa fé e a nossa dependência nele. 1 Samuel 1,18 vai dizer assim: muito obrigado, exclamou ela. Depois de conversar com Eli, quando este a acusou de cachaceira, na linguagem de hoje, né? Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. A feição dela mudou. Ela colocou aquilo diante do Senhor e falou: Deus, é contigo. Agora vamos para o versículo 19 e 20. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana teve o que com seu marido? Relações. Sabe, ela era uma mulher estéril, mas ela voltou para casa e falou: eu vou amar meu marido essa noite. E maluco, o negócio ficou estreito, porque nessa hora surgiu o maior dos profetas da história de Israel, querido. Sabe, uma estéril, uma mulher que não tinha filhos, ela acredita na palavra do Senhor, que veio por meio daquele profeta maomeno lá, que estava analisando o que ela estava fazendo. E ela se deita com seu marido, e o Senhor responde a sua oração. Nós paramos de comer, ou nós voltamos a comer, nós vamos para o secreto, nós choramos diante do Senhor, nós nos alegramos na manhã seguinte, mas a gente não confia no que Ele vai fazer. O que é confiar? É fazer aquilo que é contrário àquilo que nós achamos que vai dar certo. Que a sua oração seja respondida. Ela falou: bom, para minha oração ser respondida, a cegonha não entrega bebê, querido. Não sei se você sabe, se te contaram isso. Ela precisava fazer alguma coisa. Então ela queridos, nada na Bíblia está ali por acaso. Ela chega em casa e ela fala: vem aqui, meu negão, hoje é eu contra você aqui. E aí a oração dela é respondida, queridos. Isso é incrível. Romanos 5, versículos 3 ao 5 diz assim: também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. As circunstâncias estão ruins, aquilo está adverso, permaneça, lute. Nos alegremos em enfrentar as dificuldades e provações, porque elas produzem, elas desenvolvem perseverança. Sabe, queridos, essa semana eu ouvi algo também, ou semana passada, agora eu não me lembro, mas se eu der um soco nessa parede, ela cai? Se eu ficar uma semana nessa parede, batendo com
a mesma força, a mesma intensidade, constantemente, perseverando naquilo, essa parede vem ao chão. Não importa a velocidade, não importa a ansiedade do seu coração, queridos, mas vale a constância, a perseverança. A sua perseverança pode derrubar uma parede, querido. Eu não sou o super-homem, mas se eu for perseverante, em uma semana eu derrubo uma parede. Você tem sido perseverante? Ou logo você desiste das coisas? Ana ora, Eli fala para ela, amém, que seja conforme a sua fé aquilo que você orou. Aí ela podia comer, vai, oferta e volta para casa e já se frustra de novo. Deus, eu continuo não grávida, sem filhos. Mas ela confia na palavra. Ela persevera. Ela se deita com seu querido. Uma mulher estéril, naquela época ela não era nada. Sabe assim, mulher oca, vazia, estéril, era quase um xingamento. Naquela época não chamavam as mulheres, quando queriam falar mal, de profissional do sexo, mas chamavam elas de estéreis. Sou estéril. E se ela é estéril, o que ela vai dizer contra? Aquilo era uma frustração, aquilo era uma angústia no coração dela. Mas ela se apropria da palavra e persevera. Querido. Jesus. Existem milagres que nós vivemos, queridos, somente pela perseverança. Nós oramos, nós somos curados, e aí nós amanhecemos mal de novo. Aí nós perseveramos e declaramos, não, eu fui curado, eu sei o que o Senhor fez. Eu sei a palavra que Ele declarou. Ele morreu, e já não vale encantamento, já não vale maldição, já não vale nada. Ele levou sobre si toda enfermidade, toda doença. A gente ora, não, Deus, se for da tua vontade. Que se for da tua vontade? Ele já declarou. Está feito. Se aproprie disso. Mas a minha garganta diz o contrário. Não interessa o que a minha garganta diz, me interessa o que o Senhor disse. E o que Ele te disse é, eu te curei. Você se apropria disso, queridos? Você fica assim, não, estou com dor. Estou com dor. Estou com dor, estou com dor. Estou com dor. A gente precisa se apropriar mais daquilo que o Senhor está declarando sobre nós. As circunstâncias vão dizer o contrário. O nosso corpo muitas vezes vai dizer o contrário. Mas a palavra nos garante, queridos. Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Se aproprie da verdade que o Senhor tem sobre nós, sobre a minha e sobre a sua vida. Primeiro ela ora, depois ela volta para casa e ama o seu marido. Ela não se entrega à esterilidade, ela persevera confiando no milagre, queridos, quando tudo apontava o contrário. Nós precisamos depender, queridos. Se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Existem provações que nos fazem chorar, mas é desse choro que Deus vai gerar um milagre na minha e na sua vida. É das nossas lágrimas que o Senhor fará Samuel nascer. Sabe aquilo que tem te angustiado? Talvez seja algo que o Senhor está colocando no seu coração para fazer alguma coisa acontecer. Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido o seu posicionamento? Como semana passada, queridos, eu acho que alguns vão dar glória a Deus de novo. Nós estamos encerrando, eu quero chamar o pessoal do louvor. Vem, gente, em nome de Jesus. Pessoal que vai, os dois que vão ministrar a ceia.
Eu quero te desafiar, queridos, onde você tem depositado a sua confiança? Em que você tem depositado o seu coração? Se coloque de pé no seu lugar. Se você entende que a sua dependência até aqui não estava nele, mas em circunstâncias e situações que você fazia e acontecia segundo o que você entendia, eu quero te desafiar a chorar diante do Senhor. Não um choro externo, mas um choro interno. Um momento de mudança, de reposicionamento. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança? Como igreja, queridos, nós temos palavras do Senhor. E muitas vezes a gente não vê algumas coisas acontecendo e a gente se aflige. Porque o nosso coração é ansioso. Nós estamos vivendo um tempo de crescimento para baixo, para dentro. Sabe, eu quero te dizer essa noite, deixa que o fruto vai vir. Nós não precisamos fazer força para isso. O que nós precisamos fazer força é para enraizar. Nós precisamos cavucar a terra, nós precisamos tratar a terra, nós precisamos lançar a semente e fechar essa terra para que aí aquilo comece a brotar. Confia que o jardineiro está cuidando de tudo. Confia que Ele está fazendo, mas faça a sua parte. A provisão Ele dará. Ele está dizendo: as dracmas eu te entrego, mas você precisa ir pescar. Faça a sua parte. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Confiemos naquilo que Ele vai fazer. Ah, mas o tio não é pastor. Ah, mas para de reclamar, querido. Vai orar. Vai orar com todo amor, querido. Vai orar. Pray, pray, pray. Para de discernir segundo o que os homens estão dizendo e falando. Discirna segundo o que o Senhor está declarando e dizendo. Uma nação permaneceu sendo liderada por um homem que por 20 anos não tinha unção para liderar. Saul reinou por 20 anos sem ter unção. O portador da unção era Davi. Muitas vezes nós estamos seguindo um caminho achando que é aquilo e não é aquilo. E aí 20 anos depois o Senhor levanta e alça Davi ao reino. E aí sim, o rei empossado era um rei ungido pelo Senhor. Para de se preocupar com coisas humanas, queridos. Para de se preocupar com o título. Para de se preocupar com isso. Esses dias eu conversava com o pastor Mauro e ele veio me perguntar: e a ordenação? Eu falei: eu que te pergunto. Eu não estou preocupado com isso. Querido, eu não estou dizendo que eu não anseie por isso. Estou dizendo que eu não estou preocupado com isso. A hora que o Senhor quiser fazer e realizar, Ele vai fazer. Se é que Ele vai fazer, e se Ele não fizer? Eu falei isso pro Mauro. Eu falei: Mauro, eu conversei com o Fred uma vez sobre isso para entender qual era a direção da rocha, qual era a visão da rocha sobre isso. E só. Falei: Fred, a hora que você entender, se você entender, quando você entender, você faz. Se não fizer, nós estamos juntos. Para de se preocupar com coisas tão banais, querido. Eu não estou dizendo que a ordenação não seja algo relevante, importante. Mas, querido, deixa eu te dizer algo. Mais do que a imposição de uma mão humana sobre a minha vida,
E importa aquilo que o Senhor está colocando sobre mim. Eu reconheço e eu honro a vida do Fred e a vida do Mauro. Amo os dois. Falava com a Rê hoje, queridos, vocês não têm noção do tanto que eu gostaria que o Fred morasse aqui nessa rua. Para de tentar entender o que Deus está fazendo. Para de tentar entender o que está acontecendo. Entra de cabeça na aprovação e fala: Deus, me mostra o que eu preciso entender, o que eu preciso aprender para ser aprovado, para passar por essa prova. Eu quero chegar no próximo nível, eu quero chegar no próximo estágio. Eu quero ir para aquilo que o Senhor tem para mim. Para de ser duro. Amolece o coração. Deixa o Senhor tocar. Eu acredito, queridos, e o Espírito Santo soprou isso agora no meu coração. Existem circunstâncias que o Senhor já está falando há tempos isso com você. Há tempos, não é de agora, há tempos. E você endureceu o seu coração. E o Senhor é Deus de novas oportunidades, mas chega uma hora que Ele dá um basta. Não queira chegar nesse basta. Amolece o coração. Em nome de Jesus, eu vou pedir para os meninos servirem a ceia. Enquanto nós ministramos esse louvor, queridos, eu quero te desafiar a se colocar diante do Senhor. Falar: Deus, eu enrijeci, eu endureci, eu acreditei mais nas circunstâncias. Eu voltei o meu coração muito mais para aquilo que as pessoas falavam do que para aquilo que o Senhor estava falando sobre mim. Eu não estou falando da situação da igreja, queridos, eu estou falando da sua vida. Se coloque diante do Senhor em nome de Jesus, enquanto nós... Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser.
Queridos, hoje eu acordei de manhã, fiz lá o meu devocional. Aí os vizinhos lá de cima, que moram no andar de cima de mim, mandaram mensagem: Ti, estamos descendo pra piscina. Aí minha esposa viu e falou: amor, você não quer descer com o Isaac? Eu falei: não, eu ia descer já com ele. Vou pra piscina já, deixa só eu terminar aqui. E fiz lá, terminei meu devocional, desci pra piscina. Porque estava mó sol. Mas a gente bem sabe que quem está com a garganta mal menos não deve ir para a piscina, é ou não é verdade? Eu vou para a piscina. Eu fiquei com... O Pedro estava comigo na piscina. Aí a gente começou a brincar com o Luca. Aí eu estava cantando aquela música muito crente, ela, né? Mas... eu era um bêbado, lembra que vivia drogado, mas encontrei Jesus, Aí, na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. A gente estava ali e eu falei: é isso aí mesmo. Show, Satanás, eu acredito na palavra do Senhor. Não tem, eu posso ficar aqui na piscina, pode chover, pode nevar, e minha voz vai ficar. Minha voz não vai sair. Aí você deve estar assim: você está colocando o Senhor, o seu Deus, à prova. Irmão, deixa eu te contar uma história então. Existia um evangelista no Reino Unido que ele ministrava, ele pregava há muitos anos, há muito tempo. Em determinada situação, começou uma epidemia num dos países vizinhos. E uma das epidemias pesadas. Ele não tinha uma vacina contra aquilo, não tinha nada contra aquilo. Ele falou: eu vou lá para pregar. Eu vou lá para orar e pessoas vão ser curadas, mas principalmente eu vou lá para pregar, para anunciar o evangelho. E um monte de gente: você vai morrer, você não vai suportar. Ele falou: vocês não são voz sobre a minha vida. E ele foi. E ficou lá aqueles um tempo, anunciou, pregou e não aconteceu nada. Ele voltou, montou uma equipe e foi de novo pregar. Não aconteceu nada. Nem com ele, nem com o pessoal da equipe dele. Esse homem, tranquilo, de boa na lagoa, confiando na palavra do Senhor. Aí os cientistas, os médicos, eles falaram: a gente precisa fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Por que você não pega a doença? Ele falou: cara, não adianta, não vai pegar nada em mim. Nada, não vai pegar nada. Ele falou: vocês têm aí um negócio lá, sei lá, vamos supor que era ebola. Vocês têm aí um vírus da ebola? Não, a gente tem. Ele falou: injeta aqui na minha veia. Não vai pegar. Aí os médicos: não vou fazer isso, não vou pôr. Ele falou: tá bom, vamos fazer diferente. Então tira um pouquinho de sangue, coloca na paletinha, e em cima desse sangue você injeta o vírus. Aí os médicos: não, tudo bem, isso a gente faz. Aí pegaram lá o sangue dele, tiraram, injetaram o vírus e ficaram olhando aquele trem lá, binóculos, como é que é o nome daquilo? Eu não lembro, telescópio, como é que é o nome daquilo? Telescópio mesmo? Microscópio, foi o que eu disse, vocês estavam onde, querido? E aí o médico está lá olhando. E querido, pasme, sabe o que acontecia? Não acontecia. Eles injetavam ali o vírus implodia. O que é isso? Eu não sei nem explicar. Ele morria nele mesmo, ele sumia. Por que, queridos, ele acreditava na palavra? Isso não é colocar o Senhor, o seu Deus, à prova. Isso é acreditar na palavra que o Senhor, o seu Deus, falou. Vivamos em razão disso, amém? Em cima daquilo que o Senhor está nos falando, em cima daquilo que o Senhor está declarando sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa comunidade, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, o Senhor declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se apropria disso. Eu não vejo, eu não preciso ver, eu preciso crer. É disso que eu preciso. Pai, nós nos apropriamos da sua palavra essa noite. Nós acreditamos que nós somos aquilo que a sua palavra diz que nós somos. Nós temos aquilo que a sua palavra diz que temos, e nós podemos fazer o que a sua palavra diz que nós podemos fazer, Pai. Nada contrário ao que o Senhor nos diz terá poder sobre as nossas vidas. Nós nos apropriamos disso, queridos, e essa noite nós queremos ceiar, Jesus, em lembrança, em memória daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor declarou naquela cruz. Primeiro, salvação, mas também cura, milagres sobre as nossas vidas, provisão na saúde e financeira. Nós
cremos naquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós declaramos: não foi em vão. Nós não estamos aqui num clube social, Deus. Nós estamos aqui vivendo, pregando, anunciando o Evangelho e tentando nos enquadrar naquilo que o Cristo declarou sobre nós. Nós fazemos isso essa noite em memória do Senhor, Pai. Nós entregamos também, Deus, o nosso jejum comunitário. Esse tempo onde nós nos separamos, onde nós buscamos ao Senhor. E o Senhor nos apontou tantas coisas, nos deu direções que talvez nós nem tenhamos discernido ainda. E nós queremos declarar: nós continuamos confiando no Senhor. Nós continuamos acreditando naquilo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Nós dependemos de Ti. Jesus, nós te amamos, porque a Sua obra é suficiente sobre nós. Não é necessário um novo cordeiro, não é necessária uma nova crucificação, não é necessário uma nova cruz. A Sua cruz é suficiente sobre nós. Obrigado, Jesus, pela Sua entrega, pela Sua obediência. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor por nós. Não foi em vão. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. A crucificação foi por mim. A Sua entrega foi por mim. E eu não era digno, mas o Senhor se entregou. Eu não merecia, mas o Senhor fez. Nós somos gratos, Jesus. Nós reconhecemos a Sua obra. Nós fazemos isso em memória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus, porque Você abriu mão do Seu Filho. Obrigado, Jesus, porque Você abriu mão de ser único para se tornar o mais velho. E o mais velho sofre mais, o mais velho apanha mais, o mais velho abre o caminho. Obrigado, Jesus, pela Sua obra, pelo Seu amor, pela Sua entrega, pela Sua obediência. Nós não merecíamos. Obrigado, Jesus. Não foi em vão. Não foi em vão. Não foi em vão. Pegue o seu cálice e o seu pão, queridos. Eu abençoo o pão e o cálice essa noite, Pai. Nós fazemos isso em memória de Ti, em nome de Jesus. Se você quiser trocar o seu cálice com alguém, essa é a hora. Se você quiser declarar uma palavra para alguém, essa é a hora. Seja livre, seja liberto nesse lugar. E na sequência, tome do cálice, tome do pão e agradeça ao Senhor mais uma vez. Coma do pão, querido. Ah, Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Os meus olhos só veem você. Os meus olhos só veem você.
Aleluias. Essa semana o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre cura. Nós vimos o que o Senhor fez na vida da Nunes. A Isa da Rei do Alê estava doente, nós oramos por ela, ela foi curada. O Thiago recebeu a cura. Se você tem alguma enfermidade, enquanto a Rei vai estar ministrando, o pessoal aqui em cima, coloque sua mão onde tiver a enfermidade e declare cura. Eu creio que em nome de Jesus, no momento que você tomou do vinho e comeu do pão, o bálsamo do Senhor foi te curando. Vai colocando a mão onde você está enfermo. Como nós cantamos o primeiro louvor aqui essa noite, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus, Ele está aqui. Então vai declarando: eu sou curado, eu sou curado em nome de Jesus. Porque lá na cruz do Calvário Ele levou todas as enfermidades, toda a depressão, toda a dor, toda a angústia. Declare sobre sua vida esta cura em nome do Senhor Jesus. Que sua saúde seja restaurada, que sua saúde seja restaurada. Nós cremos naquilo que o Senhor falou, que nós somos sarados. Nós somos sarados pelo nome dEle. No nosso sangue corre o sangue de Jesus Cristo. Receba a palavra de cura esta noite. Receba a palavra de cura. Pode morar
Ele vem, Ele vem, Ele vem. Igreja, escute. Nós entramos hoje em um novo ciclo como igreja. Algo se encerrou e algo novo começa a partir daqui. Nós começaremos a viver coisas diferentes. Nós começaremos a ter experiências diferentes. Nós começaremos a ver coisas diferentes. O Senhor sopra no meu coração exatamente isso. Hoje começamos a viver um ciclo novo. Na realidade não hoje. Essa semana foi uma semana de provação para nós como igreja. E nós começamos então a viver algo novo a partir de agora. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Preste atenção naquilo que o Senhor está nos apontando. Existe um novo sendo liberado, existe algo diferente sendo derramado. E não tem a ver comigo, não tem a ver com o Tiago. Eu vou cansar de dizer isso aqui, eu não vou parar de dizer, querido. Não tem a ver com o Tiago, tem a ver com Deus. Para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele quer realizar no nosso meio, Ele vai fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, querido, que você tenha uma ótima semana.